Sejam muito bem-vindos ao TiraCast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro A Visão das Plantas, de Dia Emília Pereira de Almeida. Falando um pouco sobre a autora, ela nasceu em Luanda, capital da Angola, e cresceu nos arredores de Lisboa, em Portugal. Hoje ela é conhecida por romances como Esse Cabelo, Luanda, Lisboa, Portugal, Luanda, Lisboa, Paraíso, entre outros. Resumindo a história do livro, ela conta a história da velhice de um capitão de navio negreiro aposentado que retorna para sua casa. O nome do capitão é Celestino, e nessa narrativa acompanhamos as lembranças dele do passado com o que está acontecendo agora no presente, e o seu passatempo que acabou se tornando cuidar do jardim e das plantas que tinham na sua casa. Além disso, acompanhamos a sua velhice, com as dificuldades de mobilidade, as dores e, ao mesmo tempo, as alucinações que podiam indicar alguma doença como Alzheimer. O livro começa com Celestino voltando à sua casa e botando as coisas em ordem. A casa estava toda fechada, abandonada, cheia de mato, e ele começa a capinar e cuidar do jardim. E acabou encontrando um passatempo e nas flores e plantas da sua companhia. Ele acaba não se dando muito bem com as pessoas e com a vizinhança, porque todos têm medo dele, menos o padre, o padre se chama Alfredo, e fica visitando ele, trazendo comida para ele e tentando fazer ele se confessar e falar sobre o seu passado, para assim conseguir salvação. O que Celestino aparentemente não acredita. E ele acaba só encontrando algumas vezes com crianças que vão ali na casa de curiosidade e acabam ouvindo as histórias de aventuras do capitão nas suas viagens da África para o Brasil. Também temos o Celestino se incomodando com uma vizinha que ficava falando que tudo que ele fazia era coisa do diabo e ficava reclamando e enfurnando a vida dele. No meio do livro a gente começa a ter uma fragmentação da história, porque o livro ele começa a ir e voltar do passado para o presente, do presente para o passado, e a gente não sabe mais o que é a história que está acontecendo ali ou o que é Memórias do Celestino. Ele começa como se fosse relembrar tudo o que aconteceu como parte da história. Então tem trechos ali que começam a contar histórias do Celestino no Brasil, do Celestino num navio, e depois volta direto para ele no jardim. E isso confunde um pouco no começo, mas quando tu entende que ele tá indo pro passado e pro presente, tu começa a entender a dinâmica da história. E ali conta várias coisas que ele fez. E uma marcante, que deixa marcado pelo resto do livro, é a menina holandesa, que foi que estava presente, ajudou o Celestino a escapar, que ele estava muito ferido, ela e o tio dela. E acabou que o Celestino, quando melhorou, matou todo mundo e deixou a menina presa numa árvore, vendada para morrer e na mata, e saiu. E isso deixa ele marcado pelo resto da vida, e no final ele começa a lembrar muito dessa menina, a ver ela ou até achar que tá escutando ela chorando por aí. Também no meio a gente começa a ver o Celestino envelhecendo, ele começa a reclamar de dores no corpo, de que não tá conseguindo fazer as coisas como antes, e tenta não abandonar o jardim, porque ele continua se sentindo sozinho, e para ele as flores são as únicas companhias, que elas não julgam ele pelas coisas que ele fez, ao contrário das outras pessoas que ou se afastam dele ou nem querem nada com ele. Um exemplo é uma vizinha que ele reclamava dela, que ficava fuxicando o que ele estava fazendo no jardim, e chegou até a fazer um escândalo porque achava que o espantalho que ele tinha botado no jardim era um altar pro demônio. No final, temos o Celestino já bem velho, já com bastante debilitado, dormindo bastante, não cuidando do jardim como antes, e ele começa a alucinar com pessoas do passado dele, com uma mulher negra que acabou morrendo no navio negreiro e que ele jogou o corpo dela no mar, e com uma menina holandesa que ele tinha deixado na selva para morrer, vendada numa árvore. E alucinando com essas duas, elas começam a fazer companhia para ele, e ele pensa até que elas são a morte, que veio buscar ele para levar ele embora. Mas ele se pergunta por que não fazem isso de uma vez, porque ele ainda continua vivo, o que ele ainda tá fazendo ali, sem achar mais objetivo na vida dele.
E temos a última cena de Celestino é quando o Manuel, que retorna, é o primo do caseiro de novo, resolve levar o Celestino pra praia pra ele ver o mar, achando que isso ia alegrar um pouco ele, já que ele foi marinheiro. E aí termina com o Celestino olhando pro mar e pensando na menina holandesa. E talvez até nas coisas, lembrando a sua vida, as coisas que ele fez, se ele faria isso de novo ou não. E depois a cena corta, o livro corta já pro médico legista chegando na casa e o padre Alfredo chegando para benzer o corpo de Celestino que acabou morrendo. Mas a autora dá a entender que Celestino morreu ainda tranquilo por causa que ele sabia que as plantas saberiam viver sem ele. Reflexões importantes que eu acho que o livro traz são sobre o passado e o remorso que isso pode trazer. Por exemplo, o Celestino ele fica o livro inteiro refletindo sobre as coisas que ele fez, mas ele não em nenhum momento chega a se confessar ou falar que se arrependia. Apenas fica pensando se ele teria feito diferente ou se ele devia ter feito diferente. Mas sem em nenhum momento falar que se sentia triste por causa disso. Em um certo momento do livro, no final, quando ele tá vendo a menina holandesa pulando corda no pátio, ele se pergunta como é que eram os olhos dela, já que o que se vendo na vida, o que se faz na vida não se tira na morte, né, ele fala. Então ela continuava com os olhos vendados, mesmo na alucinação dele. E ele queria lembrar como é que eram os olhos dela. E aí ele fala que se ele estivesse vivo e pudesse voltar no tempo e ver, ele teria pelo menos tirado a venda para conseguir lembrar de que cor eram os olhos da menina. E isso demonstra o padre. E temos em todo o livro o padre tentando fazer ele se confessar, ele ir à igreja, visitando ele, trazendo coisas para ele no Natal, comida, sopa, para ver se ele se confessa e fala as coisas que ele fez para ele ter uma salvação. Mas ele se recusa e fica só achando companhia nas plantas, por achar que ninguém gosta dele verdadeiramente e por preferir ficar sozinho, achando que todos julgam ele pelas coisas que ele fez. A minha avaliação sobre o livro é que o livro ele tem uma linguagem simples, até que é fácil de entender, mas no meio ele começa a ficar muito confuso, porque começam a aparecer cenas do passado dele e a gente não sabe o que está acontecendo. E fica meio chato, e o livro começa a andar bem devagar, porque tu não sabe o que está acontecendo no presente, mas também não entende o que está acontecendo no passado. No final, ele começa a ter uma linguagem mais complicada, mas a gente continua sabendo que não é verdade, o que é verdade, sem saber, né? O que é verdade e o que é alucinação na cabeça do Celestino. É um livro interessante de se ler, principalmente porque ele é leitura obrigatória da URGS, mas no meu ponto de vista, no meu gosto para leituras, não seria um livro escolhido. Mas não foi um livro ruim, foi um livro até interessante e no final, o final foi até um final meio inesperado, porque o Celestino ele não encontra companhia, não encontra meio que um final feliz. Ele termina a vida com remorso daquilo que ele fez, pensando se ele devia ter feito, o que ele devia ter feito, mas sem nunca se confessar. Leva até a refletir se a gente pede perdão ou não pelas coisas que a gente fez e se a gente vai morrer com isso pelo resto da vida e ter uma vida solitária por causa disso. E é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.